Olá pessoal, estamos de volta à nossa aula de número 14. Evaporação. No processo de evaporação da água de uma superfície, seja ela do solo, do mar, de lago ou qualquer outro curso d'água, a água sai do estado líquido e lentamente se transforma em vapor de água. Isso aí ocorre sem que tenha sido atingido o valor do ponto de ebulição, que no caso da água é 100 graus Celsius. Esse vapor ele vai ascender na atmosfera, vai subir na atmosfera, e dependendo da temperatura que tiver a atmosfera, ele poderá condensar e formar nuvens. E posteriormente vai voltar à superfície na forma de uma precipitação. Então, ele pode voltar posteriormente na forma de chuva. O principal fator que causa a evaporação de água de uma superfície é a radiação solar. Depois dela vem temperatura, vento e quantidade de vapor de água presente na atmosfera. O vento ele possui muita influência na evaporação. Por quê? Ele faz a troca do ar úmido que se encontra sobre uma superfície líquida por ar mais seco. Isso vai forçar a que ocorra novamente o equilíbrio. Isso vai intensificar a transformação do líquido em vapor d'água, com essa troca que o vento causa. Quanto maior for a velocidade do vento, até um certo ponto, maior será a taxa de evaporação. Ele faz essa troca do ar úmido que se encontra sobre a superfície líquida. Os mecanismos que nós temos para medir evaporação existem diversos equipamentos que são utilizados para medir a evaporação. Os mais comuns são os atimômetros e os tanque-evaporímetros. O atimômetro ele é instalado dentro de um abrigo meteorológico. O tanque-evaporímetro do tipo classe A ele fica exposto à radiação solar e ao vento. Então o atimômetro ele fica protegido da radiação e do vento. Ele mede a evaporação à sombra e sem vento. E o tanque evaporímetro ainda tem uma diferença em relação ao atimômetro, que a cobertura do local que ele está instalado influencia na evaporação. A gente chama isso de faixa de bordadura. Existe uma tabela para se fazer a correção e ajustar a leitura do tanque classe A para cada situação de bordadura. Tá? Então o atimômetro mede a evaporação à sombra e sem vento. O classe A é sob radiação e sob vento. E é influenciado pela bordadura. Então temos aqui um atimômetro, fica dentro de um abrigo meteorológico. Ele é um recipiente com água destilada. Esse recipiente tem uma escala e na parte de baixo um papel filtro. A água evapora pelo papel filtro e é medida na escala do aparelho. Ele fica pendurado dentro de um abrigo meteorológico. O classe A fica exposto à radiação, vento e tem a bordadura em volta. O tanque classe A, tanque evaporímetro classe A, é um tanque feito de metal, chapa número 22, chapa galvanizada. Ele deve ser cheio de água até mais ou menos 5 centímetros da borda superior. Possui a forma circular
tem um diâmetro de 121 centímetros e uma altura de 25,4 centímetros. Ele é instalado sobre um estrado de madeira pintado de branco que possui a mesma altura do tanque classe A. Só é permitida uma variação de 25 milímetros de água evaporada dentro do tanque classe A. Quando chegar a 25 milímetros, tem que ser feita a reposição de água no tanque, até o valor inicial, que é 5 centímetros da borda. A leitura do tanque classe A tem que ser feita dentro de um recipiente chamado poço tranquilizador e é feito com auxílio de um micrômetro de gancho. A função desse poço tranquilizador, é impedir que haja variação na leitura pelo movimento da água do tanque classe A devido ao vento. Também é comum ter um termômetro na água, que vai medir a temperatura, um termômetro flutuante na água, que vai medir a temperatura da mesma. Então está aqui uma foto do poço tranquilizador. Vamos marcar aqui, ó, apontador, o poço tranquilizador, e aqui a parte de cima o micrômetro de gancho. E para cá o termômetro flutuante. A medição da evaporação do tanque classe A, lembrando que o tanque classe A nos dá o valor de evaporação, não de evapotranspiração. A medição da evaporação do tanque classe A tem que ser feita diariamente, feita todo dia, sempre no mesmo horário. E como já falamos, o poço tranquilizador impede que a água oscile no classe A e dificulte a leitura ou até comprometa. O tanque classe A tem que ser limpo periodicamente. A área que ele está instalado tem que ser cercada para evitar que animais vão lá e bebam água do tanque. Isso aí ia comprometer toda a leitura, ia gerar informações erradas. Então fica numa área cercada. Bom, a evapotranspiração já discutimos isso em aulas passadas, é um processo de fundamental importância para o manejo de sistemas de irrigação. Ela tem que ser determinada com bastante critério para evitar erros. Erros no que? Na reposição de água para a cultura. Assim como a transpiração das plantas, a evapotranspiração varia de acordo com a fase em que a cultura se encontra. Em geral, via de regra, o valor máximo é encontrado de evapotranspiração é encontrado no início da floração. Então, só para relembrar, esse slide nós já passamos uma vez, a evaporação da água de uma superfície líquida, a evaporação da água do solo, mais a transpiração nas plantas, tudo isso forma um conjunto que é a evapotranspiração. Bom, temos agora dois conceitos: evapotranspiração potencial e evapotranspiração real. Bom, estando a planta em pleno desenvolvimento vegetativo, em perfeita harmonia com temperatura, umidade, insolação e os demais componentes atmosféricos do local. Estando a superfície do solo totalmente coberta e o solo apresentando condições ideais de umidade para a cultura, a água que se perde no processo de evapotranspiração é denominada de evapotranspiração potencial.
Então, a água perdida no processo, com todas as condições sendo respeitadas, a evapotranspiração é potencial. O problema é que na prática isso raramente ocorre, ou ocorre em alguns momentos apenas. Pois se basta um daqueles componentes não está adequado, não está favorável à cultura, não ocorre a evapotranspiração potencial. E também pode tudo ocorrendo, mas a planta pode não estar ainda em pleno desenvolvimento vegetativo. Se isso acontecer, e é o que ocorre na maioria das vezes durante a maior parte do tempo, a evapotranspiração é real. Bom, como determinar a evapotranspiração? Ela pode ser feita, essa determinação, através de medidas diretas e medidas indiretas. Para medidas diretas, podemos usar vários métodos, inclusive entre eles os lisímetros. Para medidas indiretas, podemos usar equações, gravimetria e tanques evaporímetros. O que são os lisímetros? O lisímetro nada mais é que um tanque enterrado no solo, cheio do mesmo solo que tem ao seu redor, vegetado com a mesma cultura que tem ao seu redor e que utiliza ou um sistema de pesagem com balança ou um sistema de drenagem com poço coletor. Tudo isso para se determinar a evapotranspiração. Os lisímetros de pesagem, eles são instalados sobre balanças. Estando só na condição de capacidade de campo, a gente pode determinar a evapotranspiração por perda de peso no tanque. Essa determinação pode ser feita com uma balança mecânica, que ela é instalada numa câmara subterrânea especial. Essa câmara ela é próxima ao lisímetro e é feita essa avaliação em intervalos pré-definidos. Então vamos tentar fazer aqui uma ilustração para mostrar como funciona o lisímetro e essa câmara especial subterrânea. Então temos uma área, tá? Uma porção de área. Temos aqui a superfície do solo, vegetada. Temos o lisímetro de pesagem, a parte externa, a parte que fica exposta, que também possui a mesma vegetação que está ao seu redor. E temos aqui a tampa do poço de coleta. Se eu puder observar dentro do perfil do solo, se eu conseguir enxergar dentro do perfil do solo, eu vou ver algo semelhante a isso daqui. Então eu vou ter o lisímetro de pesagem, ele vai estar instalado sobre uma balança, vai ter um ponto de coleta, um recipiente coletor. O solo dele é o mesmo solo que está ao seu redor. Existe um material inerte, geralmente brita no fundo, para promover a drenagem do excesso de água. E um sistema de leitura que é acoplado à balança, fica dentro do poço de coleta e que faz as leituras de variação do peso do lisímetro. Essas balanças hoje em dia são digitais e já são acopladas a um computador ou um data logger. Para se
se determinar a evapotranspiração, eu vou usar essa equação simples aqui. A evapotranspiração vai ser igual à variação do peso do tanque dividido pela área do tanque. Bom, esse tipo de equipamento ele tem um custo elevado, ele demanda muitos cuidados de manutenção e geralmente é utilizado em universidades, em órgãos de pesquisa apenas, para se estudar a evapotranspiração. Não é algo do dia a dia de campo para manejo, é algo para pesquisa. Então geralmente se encontram nesses lugares os lisímetros. No lisímetro de drenagem, a quantidade de água que ultrapassa a capacidade de campo, ela é drenada no fundo do tanque e é levada a um poço coletor onde ela é medida num recipiente graduado. Geralmente são instalados os lisímetros em conjunto de 3. Você nunca tem um lisímetro só, você tem sempre instalado em conjuntos, em baterias de lisímetros. Eles precisam de um sistema de irrigação que vai ser acionado de tempos em tempos e que a vegetação externa vai ter que ter o mesmo espaçamento e densidade populacional da vegetação que está dentro do lisímetro. Então, fiz um outro esquema semelhante ao anterior, onde tem a superfície do solo, o lisímetro de drenagem, a parte externa dele, a tampa do poço de coleta. Se pudéssemos enxergar dentro do solo, veríamos algo igual a isso, muito semelhante ao anterior, só que não tem mais a balança, é apenas pelo sistema de drenagem. Então esse é o lisímetro de drenagem, temos o dreno no fundo do lisímetro, o coletor, solo e o material inerte, que é a brita. A borda do tanque ela tem que ficar sempre 5 centímetros para fora do solo. A equação que se utiliza para determinar a evapotranspiração é a seguinte: evapotranspiração máxima é igual a precipitação mais a irrigação menos a quantidade de água drenada e coletada dentro do tanque sobre a área do tanque. Geralmente os lisímetros que não tem alguma cultura instalada são vegetados quase sempre com a grama batatais, Paspalum notanum flumi. Ela é muito utilizada em lisímetros. Por quê? Ela possui uma evapotranspiração bastante uniforme durante todo o ano. Obrigado.